Antes de começar oficialmente o nosso debate, vamos conhecer as regras que foram acordadas com todos os representantes dos candidatos aqui presentes. De acordo com as regras definidas, os temas educação e cultura, assistência social, segurança, saúde, meio ambiente, habitação e infraestrutura e transporte serão abordados em perguntas realizadas entre os candidatos. O mediador será o jornalista Pio Lopes. Dividida em 4 blocos e com duração de 2h30, na primeira etapa, cada candidato terá 30 segundos para realizar sua pergunta. E aquele destinado a responder contará com 2 minutos para expor sua resposta. Posteriormente, o candidato que perguntou terá 1 minuto para a réplica e o que respondeu, mais 1 minuto para a tréplica. Seguindo as mesmas regras de tempo, no segundo bloco os temas serão livres, seguindo ordem de sorteio para quem cada candidato destinará sua pergunta. Já o terceiro bloco contará com a participação de 7 canais de comunicação dos segmentos de TV, jornal impresso e site, onde os jornalistas presentes realizarão perguntas cujos temas serão sorteados durante o debate. E por fim, no quarto bloco, cada um dos candidatos apresentará suas considerações finais. Lembrando que a ordem da disposição dos candidatos aqui no palco também foi sorteada antecipadamente, com o candidato Vander Lobé na bancada 1, Marcelo Bluma na 2, Alcides Bernal na bancada 3, Suel Ferrante na 4, Edson Giroto na bancada 5, Reinaldo Zambuja na 6, Sidney Melo na bancada 8, a 7 ficou para mim. Também haverá uma comissão de ética que vai julgar os pedidos de direito de resposta, se for o caso. A comissão é composta pelos advogados Vladimir Rossi, Geraldo Escobar e Leda Iga. Muito bem, conforme o sorteio prévio, começamos esse primeiro bloco, então, com o candidato Vander Lobé, do PT, que fará sua pergunta ao professor Sidney, do PSOL. O tema é educação e cultura. Deputado, boa noite. Muito obrigado pela presença do senhor. O senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Boa noite, Pio. Boa noite, o pessoal da TV Imaculada. Boa noite, o pessoal da RBV News. Queria, Sidney, perguntar para você, um dos grandes problemas hoje enfrentado pelas famílias em Campo Grande é a questão da falta de CEINF. Bem, agora o professor Sidney vai responder. O senhor tem 2 minutos para a resposta. Boa noite, Campo Grande, boa noite, RBV News e associados, e boa noite especial a todos os presentes aqui. Com relação ao CEINF, candidato Vander, e a esse problema da falta de vagas para atender a nossa demanda das crianças no CEINFs, nós temos muito claro no programa do PSOL que a gente só vai resolver o problema da educação a partir do momento que a gente começar a tratar da base da educação. E o CEINF é o fiel representante dessa base. A gente sabe que hoje o que falta para melhorar e para conseguir ampliar o número de vagas no CEINFs não é efetivamente dinheiro, e sim gestão do recurso público bem aplicado. Nós temos aí caminhado bastante, eu sou militante, professor da educação e militante da área, e conheço bem a deficiência do setor. Muitos servidores que, inclusive, não ingressam nesse caminho, não ingressam no caminho do magistério, por conta do plano de cargos e carreira, do salário que não é atraente, e isso é falta de investimento. Na administração do PSOL, nós queremos afirmar para Campo Grande que os CEINFs vão ter uma atenção especial. É ali que começa a educação do nosso povo e ali é um processo muito importante para a construção da nossa cidadania e da nossa cidade. O candidato Vander Lobé tem 1 minuto para comentar. Sidney, nós queremos, a nossa proposta é clara, nós queremos aproveitar essa relação, esse trânsito que nós temos junto ao governo federal, com a presidente Dilma, e aproveitar o programa do Brasil Carinhoso dela, que está destinando 4.000 CEINFs para todo o Brasil. Eu quero uma proposta ousada, em 4 anos, nós ampliarmos em 50% das vagas aqui em Campo Grande, e é possível fazer isso, tem recurso. A contrapartida é o município contratar os funcionários. E isso nós vamos fazer porque nós queremos tratar essa questão da educação como prioridade, né? Valorizando os servidores, os professores, mas também com o objetivo de atingir esses 50% das metas, que são 13.000 vagas em 4 anos. Nós vamos fazer aproveitando essa parceria e esse programa do Brasil Carinhoso da nossa presidente Dilma. Obrigado, candidato Vander. Agora o candidato Sidney tem 1 minuto para a tréplica. O pessoal defende a nível nacional 10% do PIB para a educação. E nós fazemos esse debate porque entendemos que a educação não pode ser usada apenas para programas eventuais.
Entendemos que é necessário sim investir nesse setor e por isso é necessário que nós tenhamos um investimento maciço, tanto do governo federal, do governo estadual como do governo municipal. Os recursos em Campo Grande são suficientes para melhor atender a classe do magistério. E o pessoal vai partir desse princípio, respeitando o servidor, respeitando a classe do magistério, nós vamos melhorar a educação. Não adianta a gente construir mais prédios sem professores. Vamos ampliar o número de vagas no CEINF, mas para isso nós vamos ampliar primeiro o número de servidores da área. Obrigado, candidato Sidney. A vez agora é do candidato do PSOL, professor Sidney, conforme sorteio, que fará sua pergunta ao candidato Edson Giroto, do PMDB. O tema é assistência social. O candidato Sidney tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Candidato, nós temos observado nas andanças que fazemos que o setor de assistência social na nossa cidade tem deixado nas administrações anteriores do seu partido um extremo vácuo de mau atendimento, de falta de atendimento, sobretudo às populações mais carentes dos bairros mais distantes. Nós entendemos que é necessário ampliar o reforço econômico nesse setor. O que o senhor tem a dizer a respeito da área social? E para finalizar a pergunta, será necessário que a população continue recorrendo aos cupichas do poder? Bom, candidato Giroto, o senhor tem 2 minutos para responder a pergunta do candidato Sidney. Eu começo agradecendo e cumprimentando a todos que estão nos vendo nesta noite. Olha, nas minhas 15 metas já está estabelecido esse compromisso. E o primeiro ato que vou fazer na minha administração é implantar o maior projeto social que Campo Grande já viu. Nós vamos envolver a sociedade, a prefeitura, junto com a sociedade civil organizada, junto com os clubes de serviço, junto com as igrejas e as ONGs, nós faremos um trabalho justamente para ir em apoio daqueles que precisam da assistência social. Nós construiremos 30 CEINFs, nós faremos 7 centros Coração de Mãe, que vão abrigar 35 mil crianças. Nós abriremos as escolas no final de semana, para que nós possamos atender a todos os jovens, os adolescentes, em busca do esporte, da cultura, para poder fazer os cursos de final de semana. Nós também iremos, é um compromisso feito no meu programa, que nós iremos manter os CEINFs no ano todo, inclusive no período de férias, para dar garantia e proteção às mães que precisam trabalhar. Nós iremos implantar o maior centro de capacitação para poder, desta forma, nós termos um atendimento social de qualidade à população. Muito bem, agradeço ao candidato Giroto e agora o professor Sidney comenta a resposta do candidato do PMDB. O senhor tem 1 minuto, professor. É uma pena que há mais de 20 anos Campo Grande tem acompanhado essa administração do partido do candidato e não tem visto esse carinho com o povo do bairro, não. População como, por exemplo, do bairro José Teruel Filho, tem ficado abandonada à margem do processo do atendimento, da assistência social, como tantas outras populações da nossa cidade. Prometer que vamos fazer, que vai ampliar, a gente está ouvindo há 20 anos. Está na hora da gente começar efetivamente a colocar a Secretaria de Assistência Social com o pé no chão mais perto dos bairros e não apenas através do CRAS, que já é uma boa iniciativa, mas que precisa ser muito melhorado. Muito obrigado, professor Sidney. Candidato Giroto, o senhor tem aí 1 minuto para a tréplica. Olha, os programas sociais hoje são um pouco mais complexos. Eles envolvem educação, envolvem saúde, envolvem habitação, envolve trabalho e assistência. E isso nós iremos fazer para que todos, num único princípio, possam atender a sociedade que precisa. Nós temos experiência e vamos buscar, desta forma, com as ações conjuntas, atender mais de 100 mil pessoas para assistência social. Muito obrigado, candidato Giroto. Você está assistindo o debate através do RBV News. Você pode acessar no www.rbvnews.com.br e também acompanhar pela TV Imaculada, canal 15, NET 21. Agora o candidato Edson Giroto, do PMDB, pergunta para Alcides Bernal, do PP. A pergunta será sobre infraestrutura e transporte. Candidato Giroto, o senhor tem 30 segundos para a pergunta. Candidato, um dos maiores desafios dos municípios como Campo Grande é garantir recursos para grandes obras de infraestrutura. Na sua opinião, o que vamos fazer, o que deve ser feito os municípios para garantir os recursos contingenciados cada vez mais no Orçamento Geral da União?
O candidato Bernal, muito obrigado pela sua presença a este debate. O senhor tem 2 minutos para a resposta. Eu agradeço a pergunta e posso dizer que o Partido Progressista, sob a minha presidência nesse Estado, através do Ministério das Cidades, tem enviado para Campo Grande muito recurso. E Alcides Bernal, estando na Prefeitura de Campo Grande, vai fazer com que a nossa capital se torne um verdadeiro canteiro de obras, gerando emprego, gerando rendas. Nós fazemos parte do governo federal, dando sustentação ao governo da presidente Dilma, e não vamos permitir que o serviço de infraestrutura, como está acontecendo em Campo Grande, esteja a causar tristeza e dor, desconforto e, acima de tudo, reclamação da parte dos nossos munícipes. As ruas não serão colchas de retalho. Nós não teremos ônibus a preço tão elevado por conta da dificuldade, inclusive, de se prestar o serviço. Nós teremos, com certeza, obras que farão jus ao tributo pago pela nossa gente, obras que terão qualidade, que não estarão sofrendo com a intempérie, com chuva de qualquer proporção, transformando o centro da cidade num caos, e pessoas simples, pessoas humildes, famílias que residem na região mais distante do centro, tendo que desocupar as suas casas, porque as obras realizadas nos últimos 16 anos não foram suficientemente adequadas, não atenderam o critério da qualidade e acabaram transformando o dinheiro público num dinheiro que não foi valorizado como deveria, porque tiveram que ser novamente refeitas. E cito como exemplo que o dinheiro vindo para o nosso município está sendo mal utilizado. Cito como exemplo aquela obra perto ao ginásio Guanandi, onde nós vemos a cada chuva a situação piorar. Candidato governista, posso lhe afirmar que nós faremos, dos próximos 4 anos, 40 anos de desenvolvimento sustentável no nosso município, totalmente diferente do que... Encerrou, candidato. Encerrou o candidato Alcides Bernal. Agora o candidato Giroto comenta. O senhor tem 1 minuto para comentar. Eu vou responder aquilo que foi minha pergunta, que foi o contingenciamento. O contingenciamento é a liberação de recursos pelo governo federal. Nos 10 anos que eu fui secretário da Prefeitura de Campo Grande, nós fizemos bons projetos e tive a experiência de conhecer os ministérios. Desta forma, com boa prática de bons projetos, com amigos do governo federal e com obras bem feitas e com recursos bem aplicados, nós fizemos o maior programa de obras já implantado no governo através de recursos federais. É desta forma que nós vamos agir, trabalhando, fazendo bons projetos, aplicando o dinheiro de forma consistente e responsável, para que Campo Grande não pode parar, para que ela continue no ritmo de crescimento que está. Muito bem, muito obrigado, candidato Giroto. Agora o candidato Alcides Bernal tem 1 minuto para a tréplica. Campo Grande vai seguir cada vez melhor sob uma administração que desta vez vai priorizar as pessoas. O contingenciamento de verbas ou de recursos acontecerá da forma natural, porque, como prefeito, nós teremos e temos trânsito livre em Brasília. O Ministério das Cidades, o Ministério que aportou recursos para Campo Grande, é comandado pelo Partido Progressista. Nós temos 5 senadores, 44 deputados federais, nós temos o povo de Campo Grande que nos apoia e nós temos, acima de tudo, a capacidade e a humildade de reconhecer que temos que nos fazer assessorar por profissionais competentes. Na nossa administração, teremos planejamento, teremos projetos, teremos obras fiscalizadas pelo povo e o resultado, a avaliação da satisfação será feita através da população. Vamos criar uma ouvidoria que estará nos ajudando e, juntamente com os segmentos encerrou, candidato. Encerrou. A fiscalização. Muito obrigado, candidato Alcides Bernal. Muito bem, agora, seguindo o sorteio previamente feito, é a vez de Alcides Bernal, do PP, perguntar ao candidato Reinaldo Azambuja, do PSDB, sobre o tema segurança. Alcides, o senhor tem 30 segundos para a pergunta. Reinaldo Azambuja, você acredita que é possível a Prefeitura auxiliar na questão da segurança pública, uma vez que a responsabilidade é do mesmo e sabe-se muito bem que os dois, tanto o governo do Estado quanto a Prefeitura, estão administrados por elementos do mesmo partido.
O senhor acredita que, da mesma forma como copiam algumas das suas propostas, haverá possibilidade de se tornar eficiente a segurança pública? Muito bem. O candidato Reinaldo Azambuja, do PSDB, tem 2 minutos para a resposta. Quero cumprimentar a todos e dizer ao Cid sobre segurança pública. Eu entendo que segurança pública é dever, sim, do prefeito, do governador e da presidente da República. Todos nós temos responsabilidade. E no nosso programa de trabalho apresentado à população, nós apresentamos algumas propostas para a segurança pública da capital. Dentre elas está realmente aquilo que nos compete, que é fortalecer a nossa guarda municipal. Não só como guarda patrimonial, que hoje cuida do patrimônio público, mas nós termos uma guarda municipal atuando na segurança das pessoas, controlando o vídeo monitoramento na cidade, que está prometido há muitos anos e até hoje não chegou. E no nosso mandato vai chegar, para cuidar da população da cidade, cuidando praças e áreas de grande fluxo de pessoas. A guarda municipal equipada, uma guarda municipal que tenha adicional de periculosidade, uma guarda municipal que tenha realmente os incentivos para trabalhar através dos programas armada em benefício da população, treinada também para ajudar na segurança das pessoas. Eu não acho que segurança pública é só responsabilidade do governo. Acho que muitas prefeituras no Brasil fazem hoje guardas municipais que são exemplo. E é essa guarda municipal que nós queremos em Campo Grande, ajudando as pessoas, cuidando do cidadão de Campo Grande, evitando o que nós vemos hoje, assaltos, roubos, estupros que acontecem na cidade. E eu tenho certeza que nós podemos fazer um bom trabalho, valorizando o servidor e pegando esses 1.280 guardas que estão hoje só cuidando dos prédios públicos. Vamos colocar eles cuidando da população da nossa cidade, reforçando a segurança pública, porque segurança é dever de todos nós. Nós temos que ajudar a cuidar da segurança das pessoas da nossa cidade. E não tenho dúvida nenhuma que um prefeito tem que fazer isso. Só para um exemplo. Hoje até... Obrigado, candidato. Já deu os 2 minutos. Os guardas têm que comprar. Muito bem, agradeço aí a resposta do candidato Reinaldo Azambuja, do PSDB. Agora o candidato do PP, Alcides Bernal, tem 1 minuto para comentar a resposta do Reinaldo. Reinaldo, você tem razão quando diz que o município tem que dar a sua contrapartida para fazer com que a segurança exista. E eu quero citar em Campo Grande como exemplo o descaso da parte da administração que aí está, a questão da rodoviária antiga. A rodoviária que clama por socorro e nunca foi observada com a atenção que deveria ser, acabando por se tornar um problema de insegurança. Digo mais, a nossa querida Praça Ari Coelho, centenária Praça Ari Coelho, que também acabou se tornando um local onde alguns marginais, alguns esquecidos pelo poder público, acabaram frequentando e tornando o lugar perigoso. Tudo isso porque não houve um trabalho sincronizado da parte da Prefeitura Municipal com o governo do Estado, embora os dois façam parte da mesma agremiação partidária. Nós podemos citar mais ainda, candidato, que no lixão de Campo Grande, acabou o tempo, de primeira idade acabou falecendo. Acabou o tempo, candidato. Assim sendo, é preciso que se faça... Acabou o tempo. Muito bem. Nós vamos agora, então, para a tréplica do candidato Reinaldo Azambuja. Alcides, nós temos um projeto que, como você disse, foi copiado por alguns, e eu acho que nós não temos que ter vergonha nenhuma de copiar aquilo que dá certo. É bom que eles copiaram do nosso programa de trabalho. Significa que nós estamos no caminho certo. O que eu quero dizer a você? Que nós vamos montar nas 7 regiões da cidade os quartéis da Guarda Municipal, que vai controlar esse vídeo monitoramento que até hoje não chegou em Campo Grande, mas que no nosso mandato vai chegar. E nós vamos colocar isso para ajudar a cuidar da população, educando, fazendo os programas de inclusão social através do esporte, da cultura, trazendo esses jovens, esses adolescentes para bons programas sociais, trazendo essa juventude e cuidando das pessoas da cidade. Segurança pública é dever de todos. Buscar as parcerias com o governo federal, com o governo estadual, ajudando a polícia militar do nosso estado também na segurança e colocar esses homens... Candidato Reinaldo já concluiu o seu tempo, muito obrigado.
Reinaldo Azambuja, do PSDB, pergunta agora para o candidato do PV, Marcelo Bluma. A pergunta é sobre saúde. Candidato Reinaldo, o senhor tem 30 segundos para a pergunta ao candidato Bluma. Marcelo, através do programa Pensando Campo Grande, nós ouvimos mais de 120 mil pessoas em Campo Grande, sugestões e reclamações. E através deles nós podemos ver que o problema maior de Campo Grande para 70% dos entrevistados é saúde. Você, como vereador de 4º mandato, a quem você atribui isso e por que a saúde em Campo Grande é tão ruim? Tá ok, muito obrigado aí ao candidato Reinaldo. Candidato Marcelo Bluma, muito obrigado pela sua presença aqui no debate. O senhor tem 2 minutos para responder. Boa noite, quero cumprimentar a todos. Boa noite, Pio. Quero dizer, Reinaldo, que saúde é uma questão que nós do Partido Verde vemos de forma sistêmica. O que é que significa isso? Que vários fatores influenciam para que a gente tenha uma população saudável e uma cidade saudável, né? Primeiro, é evidente que o gerenciamento do sistema de saúde é fundamental. E o que nós percebemos hoje em Campo Grande é que, embora digam que faltem recursos, não faltam recursos na saúde. Nós temos aí, no orçamento desse ano, 681 milhões, quase 2 milhões por dia, para o atendimento na saúde. A nossa avaliação é que falta gerenciamento, né? Falta gerenciamento ao setor de saúde no município de Campo Grande. Agora, precisamos resolver o gerenciamento de forma emergencial, imediata, com profissionais qualificados. Não pode ser com parentes, né? Nós precisamos de profissionais competentes, mas precisamos construir uma cidade saudável. E nós do PV temos defendido muito isso, no meu programa eu tenho dito isso. Não é possível que você imagine que a população vai ter saúde, Reinaldo, se o sujeito tem que pegar um ônibus na Moreninha e vai gastar 1h30 para chegar no seu local de trabalho. Ele já vai chegar estressado, né? Inclusive, quando a gente olha os dados da Secretaria de Saúde, nós percebemos que o maior item de atendimento é hipertensão e o segundo, aquela causa que o médico não identificou a doença. O terceiro item é gripe. Então, o que é que significa isso? Que Campo Grande hoje é uma cidade doente e que precisa ser tratada emergencialmente no gerenciamento, mas... Acabou, candidato. Muito obrigado pela resposta. Ao candidato do PSDB, Reinaldo Azambuja, comenta em 1 minuto. Marcelo, eu vejo que saúde aqui realmente é falta de gestão eficiente. Priorizar as ações. E nós temos que priorizar as ações naquilo que é o maior interesse da população. Hoje falta atendimento médico. As pessoas não têm o médico para atender. E essa administração priorizou obras, prédios bonitos, suntuosos, mas o que o povo quer? O médico para atender as pessoas, o exame na hora certa, esperar 1 ano para fazer uma tomografia, quem tem um problema como eu encontrei na rua com câncer, isso é desumano. E nós temos que cuidar das pessoas com humanidade, tratando da população, oferecendo medicamento, parar com essas consultorias milionárias, com esse serviço terceirizado e aplicar esses 2 milhões para o profissional médico atender, para qualificar os profissionais dos postos de saúde, para fazer um bom atendimento à população, colocando aquilo que é prioritário. No nosso mandato, atendimento às pessoas é prioridade. Humanizando. Acabou, candidato. Muito obrigado pela resposta. O candidato Marcelo Bluma, do PV, tem 1 minuto para a tréplica. Isso que você disse, Reinaldo, é gerenciamento, e eu concordo, e nós vamos mudar o gerenciamento de imediato na prefeitura. Agora, veja você, violência e trânsito sufocam em 70% o atendimento da Santa Casa, entendeu? Então não adianta nós colocarmos médicos, né? Nós temos que fazer isso emergencialmente, mas se a cidade não corrigir isso, o nosso sistema de saúde não vai funcionar. Eu insisto com isso. Nós temos que cuidar de uma forma sistêmica da saúde da nossa cidade. Nós precisamos construir uma cidade saudável. A violência, insisto, a violência e o trânsito hoje sufocam o atendimento da Santa Casa, né? Como é que nós vamos corrigir isso? Só com médicos e remédios na ponta? Não.
Isso temos que fazer emergencialmente, porque está faltando, mas precisamos colocar sustentabilidade na nossa cidade. Muito obrigado, Marcelo Bluma, pela resposta. E agora, na sequência, Marcelo Bluma, do PV, dirige sua pergunta a Suel Ferrante, do PSTU. O tema é habitação. O senhor tem 30 segundos para perguntar, Marcelo. Suel, habitação também é um problema sério na nossa cidade e eu quero perguntar a você como você pretende enfrentar a falta de habitações populares e se você considera o sistema de sorteio da EMA um sistema eficiente para a distribuição das casas. Olha, com certeza esse sistema de sorteio não funciona. Eu acho que é um sistema para simplesmente você contemplar. Então, o PSTU entende o seguinte, que através do Conselho da Habitação, através de um plano permanente de obras, onde nós estaremos construindo mais habitação, é que realmente nós vamos atender o déficit habitacional em Campo Grande. Por causa disso, o PSTU diz que esse sistema hoje ele é caótico, ele realmente prioriza, no caso, a benéfica de alguns também, não se tem um cadastramento, estaremos fazendo um cadastramento, quem pegar, o PSTU sabe que existem pessoas que estão nessa fila aí há 10 anos, e tem gente que entra a semana que vem e já recebeu a casa anteontem, né, do ponto de vista do beneficiamento do que seja, o que representa hoje a questão da habitação para Campo Grande. Justamente, somente através do Conselho, esse Conselho é quem vai definir como é que nós vamos administrar o gerenciamento para quem vai receber a casa habitacional aqui em Campo Grande. Através daqui, através de um projeto permanente de obras públicas, onde nós estaremos realmente construindo casas. E não pombais, como são feitos hoje também, onde quando o cidadão recebe a sua família, tem que sair para fora para poder sentar fora, porque não cabe todo mundo dentro da casa. Ou seja, o tamanho da casa é bem menor do que a alcova de vários dos representantes que se encontram aqui hoje. Muito obrigado a Suel Ferrante. Nós temos agora, então, o candidato Marcelo Bluma, do PV, para comentar aí a resposta do candidato do PSTU. O senhor tem 1 minuto. Eu quero comentar o aspecto do sorteio, Suel. Eu considero o sorteio um procedimento extremamente desleal, até porque joga, né, para a sorte o critério de receber a casa e mascara o critério da entrega das casas. Eu estou propondo no meu programa nós darmos transparência a esse processo. O sujeito se inscreve, não tem problema se tem 3 mil na frente dele. Na hora que a EMA entregou 1.000, ele passa a estar na posição 1.000 a menos. 2.000, 3.000 vai receber a sua casa. Porque é o que você disse, tem pessoas que nós encontramos que fazem mais de 10 anos e que não recebem a casa, né? Não é que seja um azarado, é que esse processo acaba mascarando a entrega das casas, gerando corrupção e deixando sem casa aquelas pessoas que de fato necessitam da sua moradia. Muito obrigado ao candidato Marcelo Bluma. O candidato do PSTU, Suel Ferrante, tem 1 minuto para a tréplica. Bom, gente, olha assim, eu justamente disse, nós estaremos fazendo um cadastramento. Quem entrar hoje vai ficar na fila, será recebido, estaremos pegando esse já cadastramento que tem, jogaremos em um projeto, em um programa, onde vai ser consertando, mantendo a ordem ou seja, do cadastramento dele também. Saiu a primeira casa, o primeiro anterior também já vai receber a casa dele. E assim sucessivamente, até nós zerarmos o índice habitacional de Campo Grande através desse programa permanente de obras públicas em Campo Grande. Muito obrigado ao candidato do PSTU, Ferrante, por ter respondido aí a pergunta na sua tréplica agora. E encerrando esse bloco, o candidato Suel Ferrante pergunta ao candidato que abriu o bloco, Vander Lobé. O tema é meio ambiente. O senhor tem 30 segundos, candidato, para perguntar ao candidato do PT. Bom, gente, Vander, o meio ambiente, todo mundo fala também que tem uma coisa sustentável. A gente sabe que nessa ótica desse sistema capitalista que nós temos hoje, não existe esse negócio de sustentabilidade, porque não permite isso. Haja visto a questão aí também do agronegócio hoje. Nós viajamos daqui para São Gabriel do Oeste, raramente você veja uma árvore. Isso é sustentabilidade? Então, dentro desse sistema de capitalista que temos hoje, não existe a questão da sustentabilidade, porque tem que dar lucro. E como é que se vai dar lucro você mantendo as nossas florestas? O candidato Vander Lobé do PT tem 2 minutos para responder aí a pergunta do candidato do PSTU.
Primeiro, Suel, nós temos feito um esforço muito grande, a presidente Dilma, nessa questão do Código Florestal. Você sabe que é exatamente para garantir a preservação, mas também não prejudicar a produção. E se tem agora, ela mandou uma medida provisória, estamos buscando de tudo que é jeito se chegar no entendimento, para que os produtores possam, de fato, poder produzir com tranquilidade, mas com toda a garantia e preocupação com essa questão ambiental. A sociedade moderna exige isso. E nós, aqui em Campo Grande, temos que ter essa preocupação. Campo Grande é uma cidade moderna, Campo Grande é uma cidade bonita, mas essa questão do desenvolvimento sustentável deixa a desejar, principalmente nessa questão ambiental. Haja visto a questão do aterro sanitário. Faz tanto tempo que tenta se resolver e não se resolve. E tem recursos do governo federal, nós ajudamos a colocar. Muito não se resolve em função do problema de gestão. Ainda falta 9 milhões e não se acha, e está aí, nós temos gente morrendo ali no lixão, sem desativar o lixão, porque precisa ter o aterro sanitário, e nós temos que resolver. Eu, como prefeito, primeiro ato meu, no primeiro ano, é resolver esse problema do aterro sanitário, desativar o lixão, mas não só desativar, nós vamos ter que ter a preocupação com essa questão do controle também seletivo do lixo. Nós precisamos envolver, através das subprefeituras, nós vamos construir uma política nas escolas para ampliar e aumentar a reciclagem, a coleta seletiva, e também fazer a reciclagem. Isso que a sociedade exige da gente, e nós temos que estar voltados. Mas não é só isso, nós precisamos ter uma política nessa questão da contenção das enchentes. Encerrou, candidato? Encerrou a sua resposta. O candidato Suel Ferrante comenta agora. Eu acho interessante o PT dizer isso, Porque justamente essa lei do meio ambiente é uma lei que veio para simplesmente favorecer o agronegócio, porque os pequenos não foram contemplados nisso. Ele fala também com relação à educação, que tem que ser também. Poxa, o PT está defendendo os 10% do PIB para a educação para até o ano 20. Como é que seria, então? Como é que pode, então? Por isso a gente fala, gente, na ótica do capital, não existe sustentabilidade para isso, porque tem que dar lucro. E como é que se dá lucro, ou seja, mantendo essa sustentabilidade? Então não dá, aí te pergunto, será que eles vão, no caso, também derrubar o veto da Dilma em relação a essa lei do meio ambiente? Isso foi discutido com as bases, foi discutido com o Conselho do Meio Ambiente. Nós temos aqui o fórum que fala sobre a questão do agrotóxico. Alguém está discutindo com esse fórum isso daí? Não se está, Por quê? Porque o nosso estado é um estado eminentemente agropecuário, onde o bezerro, o terneiro, tem muito mais valor do que o filho trabalhador, onde a febre aftosa tem que dar 100% seja, de vacinação, e quando acontece 10% ou 20% ou 70% em relação Acabou seu candidato, candidato Suel. Agora o candidato Vander, do PT, tem 1 minuto para a tréplica. Suel, o que nós queremos e vamos fazer é encontrar um mecanismo, uma saída, uma legislação que permita a gente, de fato, controlar e ter essa preocupação com o meio ambiente. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos perder, num país continental como o nosso, de dar garantia para o pequeno, para o médio e para o grande, na questão para a gente também poder produzir. E esse projeto que a Dilma mandou é um projeto que está sendo discutido com toda a sociedade. E é importante, nós precisamos ter uma legislação, porque hoje nós não temos, hoje que ninguém sabe as regras. E o que nós queremos exatamente é garantir que a gente possa ter uma legislação que permita com que as pessoas possam produzir, seja o pequeno, o grande ou médio, dentro das regras estabelecidas através de uma lei que é o Código Florestal, e que me orgulha muito que o relator foi o Aldo Rebelo, que é uma das pessoas ímpar. Muito obrigado, candidato Vander Lobé. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos para a sequência com o segundo bloco, onde os candidatos farão perguntas com temas livres. RBV News e TV Imaculada juntos no primeiro debate online das eleições 2012. Apoio Cultural. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação.
Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. O ponto de encontro da juventude cristã. Música, debate e muita diversão. No programa Hora do Jovem. Todas as quartas, ao vivo, às 8 da noite. Horário alternativo, sábado às 3 da tarde e domingo às 9 da noite. A Mecânica Catarinense é distribuidora exclusiva para Mato Grosso do Sul dos produtos Guerra. Há 40 anos atuando no mercado. Tudo o que você precisar, como tanque, caçamba e graneleiro, você encontra na Mecânica Catarinense, que também é especializada em linha pesada em geral, mecânica diesel e postos de molas. A Mecânica Catarinense fica na BR-163, km 460, em Campo Grande. Telefone 3393-2191. Mecânica Catarinense, distribuidora exclusiva dos produtos Guerra em Mato Grosso do Sul. Na vida tudo que se faz é plantar e dar o tempo certo. Produtor rural, aumente a lucratividade gerando negócios. Busque rentabilidade investindo de maneira segura, facilitando o seu trabalho. Esse é o nosso compromisso Grãos. Procurar o melhor para você e para os seus investimentos. Venha para Grãos. Venha potencializar o seu negócio. Transformamos safras e flores. Muito prazer, somos Grãos. Ei, que tal a gente juntar? Essa diferença, todos podem ganhar. Investimentos, meu Cicobi tem. Poupança, meu Cicobi tem. Crédito, meu Cicobi tem. Atendimento exclusivo, nosso Cicobi tem. E o site? O maior sistema de crédito cooperativo do Brasil. Cicobi tem tudo e é seu. Nosso Cicobi tem. Das terras férteis desse lugar de planura sem fim, brotam riquezas e sonhos. Das mãos dos homens desse lugar, nasce um bom futuro. A natureza desse lugar se encarrega em derramar as esperanças e iluminar as certezas. Nesse lugar, a terra, os homens e a natureza formam a força que impulsiona o progresso do Brasil. Grupo Pineço, semeando o trabalho e colhendo resultados. Equipamentos modernos, profissionais capacitados, aliados à alta tecnologia. Tudo para transmitir o seu evento com a maior qualidade. Realmente é uma novidade, principalmente aqui para o nosso estado. A tecnologia que a gente está trazendo é de última geração, as transmissões serão feitas todas em alta definição e a gente vai poder transmitir todos os eventos e colocar a festa dentro da casa da pessoa que não pôde comparecer. Repórteres, cinegrafistas, editores e diretores de imagens, com equipamentos modernos de última geração, transmitindo o seu evento em HD. Para contratar, é bem simples. Quem for interessado, que tiver interesse, é só nos procurar, entrar em contato conosco pelo telefone ou direto no site mesmo, pelo contato que tem no site. Nós temos toda uma equipe preparada para atender a todas as festas, a todos os eventos que as pessoas entenderem que precisam, casamento, festa de 15 anos, na capital, no interior, em qualquer lugar. Candidatos à Prefeitura de Campo Grande. Você acompanha esse debate no portal RBV News ou também pela TV Imaculada, através dos canais 15 da TV Aberta e 21 da NET. Candidatos farão perguntas entre si neste bloco com temas livres. Em comum acordo, os candidatos decidiram sortear previamente para quem farão suas perguntas. E quem abre esse bloco é Suel Ferrante, do PSTU, que faz a sua pergunta a Edson Giroto, do PMDB. O senhor tem 30 segundos para a pergunta. O PMDB está administrando Campo Grande diretamente agora há 16 anos. Eu tive na audiência pública do transporte coletivo agora. Campo Grande é a segunda maior tarifa de campo, ou seja, do transporte coletivo para todos os trabalhadores. E nessa nova renovação agora fala em aumentar os sanfonados, ou seja, o PMDB, ele prometeu que não iria tirar os cobradores, ou seja, além de tirar os cobradores, tirar os motoristas também. Quando se coloca um ônibus sanfonado, você tira mais um motorista disso. Aí pergunto, vai continuar nessa mesma linha? O candidato Edson Giroto tem 2 minutos para a resposta. Olha, eu vejo que os candidatos só fazem críticas. Falar e criticar é muito fácil. O importante é fazer, e nós fazemos.
nós vamos implantar o sistema de transporte bloqueado. O que é isso? Nós fizemos um projeto, foi a primeira capital de 700 a 1 milhão de habitantes que aprovou no Ministério das Cidades, porque o projeto foi competente, feito por nossos técnicos, e nós vamos implantar os corredores exclusivos. Isso vai dar a qualidade do transporte público, vai, desta forma, dar para as pessoas que usam a qualidade do atendimento. Nós iremos também fazer o fechamento dos terminais e climatizá-los. Além disso, informatizar o terminal para que nós possamos, dessa forma, ser mais atrativos para aqueles que usam. Não só isso, também buscar nos terminais fazer os estacionamentos para que a moto e a bicicleta possa vir até o centro de carregamento e desta forma nós atendermos cada dia melhor o transporte público. Isso é um compromisso que eu assumo. Muito obrigado ao candidato Edson Giroto do PMDB. Agora o candidato do PSTU comenta a resposta. Bom, não tem nem o que comentar, né? Eu acho que para o PSTU a única maneira que tem de realmente melhorar esse transporte coletivo é restatizando o transporte coletivo, pegando de volta isso aí, ou seja, dar o pé na bunda nesses cinco empresários que tem hoje aí também e trazer para que a classe trabalhadora realmente tenha esse transporte, ou seja, esse modo de se deslocar para ele mesmo, climatizar, ou seja, os terminais e os pontos de ônibus, e para você fazer, no meu caso, e os ônibus, como é que vai ser? Primeiro você se esturrica dentro do ônibus, depois se refresca nos terminais. Pelo amor de qualquer coisa, gente, já não fizeram em 16 anos consecutivos, nos 4 do Juventus também, vai fazer onde? Fazer o que mais? Então, somente através do quê? O conselho é quem vai dizer como é que nós temos que realmente fazer isso aí, como fazer e para quem fazer. E não eu vou fazer aqui, ou seja, acho que o papel, a função do prefeito também é gerenciamento, ou seja, é ordenar a despesa, gente. Quem vai fazer é o conselho que vai dizer para onde é que nós vamos investir realmente o valor. Acabou a sua resposta. Agora o candidato do PMDB, Edson Giroto, tem 1 minuto para a tréplica. Candidato Suel, eu ouvi sua pergunta com muita atenção porque o debate foi feito para respeitá-los. E eu vejo que os candidatos sorriram com a sua pergunta. Eu penso que a cidade tem que ter o respeito nosso para que nós possamos a cada dia implantar para a cidade oportunidades para que nós possamos ter a qualidade do serviço oferecido pela Prefeitura. É assim que nós vamos nos comportar, propondo e fazendo com que a cidade cresça, se modernize e que nós tenhamos a satisfação de morar aqui. Ok, muito obrigado ao candidato Edson Giroto. Eu queria fazer uma proposta aos candidatos, até para facilitar na resposta. Eu sei que vocês estão preocupados com o tempo. Eu posso sugerir, a hora que estiver faltando 15 segundos, fazer um positivo para vocês concluírem a linha de raciocínio, pode ser? Concordamos então? Então tá ok. Então vamos agora então com o candidato Edson Giroto do PMDB, que tem 30 segundos para perguntar a Marcelo Bluma do PV. Candidato, o seu partido tem tido uma preocupação especial com a educação de qualidade. Campo Grande, ela vem tendo uma avaliação positiva na educação do ensino fundamental. Na sua opinião, qual é o maior desafio da educação do futuro? O candidato Marcelo Bluma tem 2 minutos para responder. Olha, Giroto, nós avaliamos que um pouco dessa tese que falam, né, que a educação de Campo Grande é uma maravilha, um pouco disso é lenda. É preciso, por exemplo, né, que a gente veja a situação dos professores que não têm garantido 1/3 da hora atividade para o planejamento, e eu estive na CP e na FETEMES e assumi o compromisso com eles. Por quê? Como que um professor vai planejar bem a sua aula se ele não receber 1/3 para fazer o planejamento? Eu, quando me formei engenheiro novinho, completava a minha renda dando aula, né? E parei de dar aula porque não recebia 1/3 de planejamento, porque o dono da escola achava que eu tinha que chegar lá e tirar da cartola, né, mágico para dar minha aula. Isso não existe. Nós precisamos cuidar dos professores e dos trabalhadores do setor da educação. Precisamos garantir o piso nacional do magistério para os professores e precisamos também, evidentemente, avançar, e aí respondo a sua pergunta,
Para mim, a educação do futuro é aquela educação que tem o aluno o maior tempo na sala de aula. Com isso, o que é que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que ter escolas de período integral. Isso é fundamental, além de ampliar a informatização. Para quê? Para que a gente possa dar ao nosso aluno, à nossa criança da rede pública, condições de competitividade nesse mundo altamente informatizado. E Campo Grande, 15 segundos. Campo Grande não ficará à margem disso. É fundamental aumentar a informatização, mas nós precisamos cuidar dos professores e dos trabalhadores do setor da educação. Muito bem, a gente agradece ao candidato Marcelo Bluma. O candidato Edson Giroto, do PMDB, tem 1 minuto para comentar. Candidato, o prefeito Nelsinho assumiu um compromisso por escrito e assinou em manter o professor nas 20 horas aulas com o salário base, e 1/3 das horas será para o planejamento. Isso é um compromisso assumido pela atual administração. Além disso, eu fico muito feliz que o senhor deu a oportunidade de concordar que uma das metas, um dos 15 compromissos que fiz e continuarei fazendo. Farei mais 5 escolas de tempo integral nas outras regiões de Campo Grande, porque entendo que o futuro da educação de qualidade, onde quero, na minha administração, não ser o segundo a capital mais bem avaliada pelo IDEB, pelo Ministério da Educação, como melhor educação de qualidade do país, mas sim a primeira. Vou buscar muito essa qualificação do profissional, dar o salário para os profissionais acima da inflação, para que nós possamos ter uma educação cada vez mais de qualidade. Muito bem, a gente agradece aí ao candidato Giroto pela resposta, e o candidato Bluma tem 1 minuto para a tréplica. Olha, o compromisso do prefeito Nelsinho não vale, né? Porque ele está saindo. O Nelsinho está fazendo a licitação do transporte coletivo para o próximo pagar, do lixo para o próximo pagar, né? Fazendo compromisso nos últimos 3, 4 meses da administração. Então, esse compromisso não vale. O que vale, os professores estão reclamando lá, é que até hoje, inclusive, e aí não são só os professores, os trabalhadores da prefeitura não têm o plano de cargo, salário e remuneração, né, que o Nelsinho enrolou os 8 anos e o próximo prefeito é que vai ter que enfrentar. Se for o Bluma, eu já disse para os servidores, vou criar o plano de cargos, salários e remuneração no primeiro mês. Vou constituir uma comissão e resolver esse problema. Muito bem, a gente agradece a resposta do candidato Marcelo Bluma, do PV. O candidato Marcelo Bluma, do PV, pode fazer a sua pergunta ao candidato do PSOL, professor Sidney. O senhor tem 30 segundos, candidato. Professor Sidney, gostaria de ouvir qual a sua proposta para dinamizar a economia de Campo Grande e gerar empregos na nossa cidade. O senhor tem 2 minutos para a resposta. O pessoal em Campo Grande, na administração de Campo Grande, vai fazer bem diferente do que tem sido feito. Primeiro, respeitar a vocação da nossa cidade. Respeitar a vocação, qualificando a mão de obra, sobretudo da juventude. Hoje nós escutamos muito em falar que nós temos uma deficiência no mercado de trabalho, e isso é verdade. O empresariado tem reclamado de que não existe hoje em Campo Grande mão de obra qualificada. O pessoal vai trabalhar com a qualificação de mão de obra da juventude, gerando assim o ingresso do jovem no seu primeiro emprego e também potencializar o retorno daquele trabalhador da faixa etária dos 40 anos que está desempregado e não consegue recolocação. Dessa maneira a gente dinamiza o setor de mercado de trabalho e o setor da economia. Mais do que isso, garantir uma tributação fiscal justa, não esse terrorismo fiscal que a gente vem vendo por aí. Vem aumentando a carga de impostos, os vereadores, inclusive, sempre votando a favor do aumento dessa tributação, não é? E o pessoal vai fazer muito diferente para Campo Grande. Nós queremos reduzir a carga, dar incentivos para as empresas que propiciem, né, que façam o ingresso das pessoas no mercado de trabalho, garantindo assim a dinamização do mercado e a dinamização da economia também. Professor Sidney, o candidato Marcelo Bluma tem 1 minuto para comentar. Eu acho que o caminho é esse, Sidney. E nós, no PV, nós estamos propondo avançar na nossa cidade naquilo que nós chamamos de economia criativa. O que é a economia criativa? É a economia baseada na inovação, na tecnologia e no conhecimento, porque esses empregos,
eles são notoriamente capazes de atrair a juventude se dá muito bem nisso, é só nós observarmos aí a área de informática dos negócios virtuais. E mais, pessoal, são negócios que são muito pouco poluentes, são negócios que interessam muito a nossa cidade quando nós pensamos em qualidade de vida. E é isso que eu penso que o próximo prefeito de Campo Grande precisa enfrentar. Nós precisamos que a nossa cidade se desenvolva com sustentabilidade. Obrigado ao candidato Marcelo Bluma. O professor Sidney tem 1 minuto para a tréplica. Eu volto a falar sobre a questão da tributação, dos altos tributos para o setor produtivo da nossa cidade. É muito difícil falar de desenvolvimento sustentável, de sustentabilidade, quando nós praticamos uma alta carga tributária no município. Não dá para falar de sustentabilidade com o transporte coletivo da maneira como a gente tem. Não dá para falar de inserção do jovem no mercado de trabalho com os tão propalados cursos de qualificação sempre prometidos e nunca realizados. Campo Grande tem que parar de acreditar em conversa para boi dormir. Tem que começar a entender que só ela mesma mudando o seu conceito vai pôr essa cidade para frente. Não dá mais para a gente esperar que eles façam por nós aquilo que não fizeram em mais de 20 anos. É muito bonito dizer que vamos fazer, mas quando estamos lá na Câmara de Vereadores, estamos voltando contra a população, aumentando o imposto e sobretaxando essa população que já paga tanto tributo e vive com tanta dificuldade. Obrigado, professor Sidney. Agora o candidato professor Sidney do PSOL faz a sua pergunta a Reinaldo Azambuja, candidato do PSDB. Professor Sidney, o senhor tem 30 segundos para a pergunta. Candidato, nós temos observado suas críticas à prática de coação aos servidores para angariar votos, à gestão colocada por essa atual administração, e temos algumas observações. Seu partido acompanhou o protagonista desse tipo de ação, o partido protagonista dessa situação, por mais de 20 anos como coadjuvante no exercício do poder, inclusive ocupando a pasta de esportes, que, diga-se de passagem, não produziu muito nos bairros. Os vereadores do seu partido escolheram votar contra o povo. Acabou, candidato. O candidato... E o que diferencia a candidatura das Azambuja? Bom, o candidato Reinaldo, eu gostaria de que os candidatos se atessem nos 30 segundos para a gente dar sequência legal, para mim não ficar cortando a pergunta e ficar sem sentido, tá ok? Candidato Reinaldo, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Primeiro, professor, a nossa candidatura não é contra ninguém, é a favor do povo de Campo Grande, a trabalhar pela cidade. E ajudamos sim a eleger esse governo que está aí, dos 16 anos. Só que hoje nós pensamos diferente. Eles esqueceram um pouco das pessoas e nós entendemos que um governante tem que pensar mais nas pessoas. E quero dizer a você, acabou de ser citado aqui, que a área que mais evoluiu foi a educação e que foi administrada nos últimos anos pelo PSDB e que fez um grande avanço. Como foi também o esporte. Agora você não faz esporte sem investimento. Com 1% pagando custeio e pagando pessoal, você nunca vai fazer uma boa prática esportiva na cidade. E nós queremos investir no esporte como programa de inclusão social, trazendo jovens e adolescentes para praticar essa prática esportiva, para ter as disputas entre bairros, fortalecendo essas atividades, criando aquilo que está no nosso programa, arena multiuso para shows e eventos, para segurar o jovem aqui dentro de Campo Grande. E quero dizer a você que quando a gente administra, a gente administra elencando prioridades. E as nossas prioridades é cuidar de Campo Grande com uma saúde que tem atendimento, realmente um transporte público de qualidade, com uma tarifa mais barata, segurança pública, eu já citei aqui, é importante, a prefeitura no nosso mandato vai ajudar na segurança pública para que haja realmente segurança para a população. E tudo isso nós vamos fazer com muita tranquilidade. Nós não estamos contra ninguém. Nós ajudamos, só que esse governo, ele ficou muito unitário. Se você olhar todos os cargos ocupados, são todos do PMDB. Agradece ao candidato Reinaldo Azambuja. O professor Sidney tem 1 minuto para comentar. Quando o filho fica feio, ele fica sem pai. Enquanto está tudo bem, enquanto está bonitinho, a coisa vai andando. Olha só, é verdade que é necessário que exista mais aporte de recurso e investimento para esporte, que sem recurso não dá para fazer esporte. Como sem recurso
não dá para fazer educação, saúde e tudo mais. E nós temos dito para Campo Grande, o problema de Campo Grande não é falta de recurso, é falta de gestão. É só observar o que nós já temos garantido para o orçamento do ano que vem, é só observar os anúncios sempre da reserva financeira que fica ano a ano para Campo Grande administrar. O que nós precisamos fazer é ter seriedade na gestão dos recursos, para que aí a gente possa ter esporte no bairro, através dos centros esportivos e da escola de esportes do município. Pode concluir. Da escola de esportes do município, para que possamos ter uma educação de qualidade com boa remuneração e para que possamos discutir uma saúde efetivamente para atendimento do cidadão, sem desculpa, sem... Ok, candidato. O candidato Reinaldo Zambuja tem 1 minuto para a tréplica. Sidney, administrar você tem que elencar as prioridades. E no nosso programa de trabalho, a prioridade nossa são as pessoas da cidade. Então, atendimento na saúde, colocar o médico para atender as pessoas e não deixar essa fila imensa que tem hoje de pessoas esperando por exames, por consultas e por medicamento. Outra questão importantíssima, uma educação de qualidade se faz colocando as 10 mil crianças que estão fora das creches dentro das nossas creches, dos nossos CEINFs. Também se faz priorizando escola em tempo integral, como programa de inclusão social, para trazer esse jovem num período integral abrigado sobre os cuidados. Então, nós temos realmente que priorizar e sabemos que no nosso mandato nós vamos priorizar as pessoas de Campo Grande em primeiro lugar. Candidato, a vez agora é do candidato Reinaldo Zambuja, do PSB, fazer a sua pergunta ao candidato Vander Lobé, do PT. O senhor tem 30 segundos para a pergunta, candidato. Candidato Vander, nos últimos anos nós temos visto a propaganda oficial dos que estão governando hoje, praticamente dizerem que fizeram tudo sozinhos aqui na capital. E nós temos visto vocês contrapor que muitos ajudaram nisso. Como que você vê essa relação entre governos de diferente partido? Você acha que isso é um problema? O candidato Vander tem 2 minutos para a resposta. Veja bem, Reinaldo, nós, nesses últimos 10 anos, quem praticamente fez a infraestrutura de Campo Grande foi o governo federal. E me orgulha muito como deputado, nesses 10 anos, desde o primeiro ano do Lula, ter contribuído, inclusive no começo, abrindo as portas dos ministérios para a gente poder credenciar os projetos, habilitar os projetos e depois empenhar esses recursos. Só para você ter uma ideia, só no PAC em Biruçu, Cabaça, Lagoa e do Segredo, foram 158 milhões. E agora tem mais 180 aprovados. Ou seja, o nosso governo, prezou muito em não fazer a política da retaliação. Nós sempre fizemos a política no sentido de trazer as benfeitorias e trazer os investimentos para Campo Grande. E nós, de uma forma ou de outra, buscamos capitalizar. Claro que a máquina do governo e a propaganda do governo, ela sempre coloca que foi só eles, quando na verdade o grande prefeito, os investimentos de Campo Grande se deram através do governo federal. E o que nós precisamos agora? Tem mais 180 que pode modernizar essa área da infraestrutura e principalmente da mobilidade urbana, melhorar o trânsito, diminuir a questão da violência no trânsito, da agilidade, para que a gente não passe a ser aqui uma cidade como São Paulo, Rio, os grandes centros. Mas mais do que isso, Reinaldo, como prefeito eu quero fazer, além desses investimentos, buscar nos ministérios. Tem muitos programas dentro dos ministérios que nós podemos estar canalizando para cá, não via emenda, mas via os ministérios, programas do ministério que a Dilma hoje está disponibilizando para os estados e para os municípios. Obrigado, candidato Vander. Candidato Reinaldo comenta a resposta. Vander, você sabe que eu fui 8 anos prefeito e sei que as parcerias são importantes. Parcerias com o governo do estado, com o governo federal. E nós temos que buscar essas parcerias a favor da população. Nós asfaltamos uma cidade inteira. Alguns falam que aí é um teco-teco, mas nós pegamos um teco-teco e conseguimos fazer desse teco-teco virar um Boeing, porque asfaltamos e nunca cobramos asfalto de ninguém. Entregamos casas populares e nunca cobramos prestação de casa. Fizemos IPTU regressivo e fizemos uma parceria com os governos estadual e federal.
Então eu entendo que administrar é fazer as parcerias, porque a gente não administra para o governante, para o prefeito, nós administramos para a população. E é para essa população que nós vamos sim buscar as parcerias com o governo federal, com o governo estadual, fazendo realmente aquilo que precisa ser feito para melhorar sim a qualidade de vida da nossa população, com investimentos bem feitos e bem concebidos. Ok, obrigado, candidato. O candidato Wander tem 1 minuto para a tréplica. Com todo respeito, Reinaldo, mas não dá para comparar uma cidade do interior com governar uma cidade com 800 mil habitantes. É completamente diferente. Mas mais do que isso, os investimentos na área das emendas, isso tudo vai ser viabilizado independente de quem for o prefeito. O mais importante, eu quero ser prefeito, o que nos diferencia é pela nossa história e pela nossa relação dentro do governo. E pela experiência que nós temos em Brasília de 10 anos. Eu sou um dos deputados que mais tem buscado e trazido investimento para os municípios do nosso estado, inclusive aqui para Campo Grande. Imagina eu como prefeito, né, com a relação com a presidente Dilma, com a relação com a ministra Gleice, com nos outros ministérios, o quanto nós vamos poder humanizar e fazer investimentos que tanto Campo Grande precisa nas outras áreas, principalmente na área da educação, na área da assistência social, na área da saúde, através do ministro Padilha. Então eu quero ser o prefeito que vai estar viabilizando muito mais esses investimentos do governo federal, por ser candidato. Do partido da presidente Dilma. Muito obrigado, candidato. E encerrando esse bloco, o candidato Vander Lobé, do PT, pergunta ao Alcides Bernal, do PP. O senhor tem 30 segundos para a pergunta, candidato. Deputado Alcides, Campo Grande é uma das cidades que a carga tributária é uma das mais caras. Eu vejo várias propostas, todo mundo meio que arrodeando. Quero saber, eu estou propondo congelar o IPTU e baixar a tarifa de ônibus. Quero saber qual que é a sua opinião. O senhor tem 2 minutos para a resposta. Deputado Wander, a sua proposta, sem dúvida nenhuma, vai de encontro com o anseio popular. Nós não suportamos mais ter que pagar um dos IPTUs mais caros do Brasil. Campo Grande se destaca no cenário nacional por ter uma tributação inaceitável. Nós temos a 3ª tarifa mais cara do transporte coletivo urbano. É mais barato você comprar uma moto, pagar a sua prestação, abastecê-la, e é muito mais cômodo e confortável utilizar esse veículo que aparentemente é perigoso do que andar no transporte coletivo urbano, porque na verdade o que a gente percebe, não se priorizou mais a questão do transporte coletivo urbano. Eu penso que nós devemos agir com muita responsabilidade, não fazer promessas mirabolantes, mas ao mesmo tempo ousar para atender o interesse público e fundamentalmente atender a população mais humilde que depende dos serviços públicos. O Partido Progressista, sob o meu comando e na Prefeitura de Campo Grande, vai fazer justiça tributária. Em sendo possível, para fomentar a geração de emprego e renda, nós estaremos sim, com responsabilidade, analisando a possibilidade de reduzir a carga tributária. E com relação à tarifa do transporte coletivo urbano, que muito bem foi frisado aqui, que a atual administração está fazendo licitação para o próximo prefeito cumprir, nós vamos rever, inclusive, essa situação e vamos buscar alternativa para reduzir a tarifa. Nós não vamos prometer colocar ar-condicionado em ponto de ônibus, não. Nós tratamos com respeito à inteligência do nosso povo e as promessas que o candidato governista vem fazendo de aumentar o número de veículos é uma promessa que, na verdade, já é um fato consumado na licitação que foi apresentada. O Alcides Bernal, juntamente com a população, vai fazer uma administração que faça justiça social. A carga tributária não será empecilho. Ok, a gente agradece a resposta do Alcides Bernal. O candidato Wander comenta. O senhor tem 1 minuto. Alcides, nossa proposta é clara e diferenciada dos outros. Nós vamos no cerne da questão. Os últimos 5 anos, o IPTU aqui em Campo Grande aumentou a média de 127%. A inflação foi de 23%. Nas áreas dos investimentos do PAC, dos investimentos de infraestrutura do governo federal, chegou a 300%, 400%. Já aumentou o que tinha para aumentar. Nós temos que congelar 2 anos para reorganizar e nos 2 próximos anos nós vamos corrigir pela inflação. Isso que nos diferencia. A questão da tarifa. Nós tem 25 centavos que os empresários e a prefeitura não explicam. É gordura. E nós temos que ter a coragem de reduzir. Trazer para 2,60, que é a média das tarifas das cidades do porte de Campo Grande.
É por isso que eu quero ser prefeito, e vou ser prefeito, alinhado com a política da nossa presidente Dilma, que está de reduzir os tributos, como reduziu da energia elétrica. Obrigado, candidato Wander. O candidato Alcides Bernal tem 1 minuto para a tréplica. O candidato Wander tem razão quando fala que o IPTU não pode continuar do jeito que está. Aliás, no orçamento passado, a gente pode constatar que nós tivemos um aumento de 46 milhões de reais na arrecadação, ou seja, a administração que está se encerrando, ela tem uma gana arrecadatória que intimida qualquer pessoa. A pessoa que mora hoje aqui, ao receber o asfalto na sua casa, acaba sendo obrigada a se mudar para mais longe do centro da cidade. Nós não podemos permitir que isso continue acontecendo. O nosso compromisso é não permitir impostos abusivos. Aliás, quando eu fui vereador e fui o vereador mais bem votado da história do nosso município, eu fui o único que votou contra o aumento escorchante que a administração do PMDB acabou condenando a nossa população. Eu e você, juntos, nós faremos uma administração humana, fraterna e progressista. Okay. O candidato Bernal agora vai fazer a sua pergunta ao candidato do PSTU, Suel Ferrandi. O senhor tem 30 segundos, candidato. Suel, Campo Grande tem problemas graves. Infraestrutura, planejamento, impostos caros, saúde que é uma vergonha nacional. E mesmo assim vemos muita propaganda da atual administração dizendo que a cidade é maravilhosa, que está entre as principais cidades do país. É bem verdade, tem um povo maravilhoso, pagador de impostos, a sua topografia é maravilhosa. Eu gostaria de perguntar ao senhor, qual a sua visão sobre esta realidade? Ok, o candidato do PSTU tem 2 minutos para a resposta. Bom, a visão do PSTU em relação a todos esse assunto elencado aqui é o seguinte, nós voltamos a afirmar, é somente através dos conselhos, na constituição dos conselhos, dessa discussão entre os conselhos dos trabalhadores dessas áreas que foram citadas aqui, saúde, infraestrutura, que nós vamos realmente mudar. Todo mundo está falando assim, eu concordo, é o achismo, é o companheirismo, mas não fala de onde é que vai tirar o dinheiro para fazer tudo isso. O PSTU diz, onde é que nós vamos tirar o dinheiro? Nós vamos suspender, nos casos, o pagamento da dívida pública desse município, vamos fazer uma auditoria nessa dívida pública e dizer por que está. Por que no caso que já veio 140 mais 180 bilhões e a canalização ela não foi concluída? Tem que dizer para a população, gente, não dá mais. Onde é que nós vamos usar esse outro 180 que vai vir agora também? É na saúde. Não, também, não mais também, porque justamente fala em incompetência, né? Tem tanta competência dos secretários anteriores que até hoje não se terminou a canalização dos nossos córregos. É essa a competência que nós temos para Campo Grande? Quem vai dizer qual é a competência que nós temos é o Conselho de Saúde, o Conselho de Educação, e através do que nós estamos falando assim, que em relação ao IPTU progressivo, quem tem mais tem que pagar mais, quem tem menos tem que pagar menos. Essa que é a discussão. Para que possamos realmente ter dinheiro, para que possamos realmente fazer isso aqui. Diz que não tem dinheiro para nada, mas para as obras tem. Estão falando em CEIF, mais CEIF. Pô, se simplesmente nós colocarmos as escolas para atender integralmente todo mundo, vai faltar escola. Vai faltar escola, porque não tem como cumprir tudo isso também. A mesma coisa que falou também, seriam 6 mil creches para o país todo. Gente, esse país tem mais de 5 mil municípios, não dá nenhuma. Uma creche para Campo vai resolver o problema da creche? O problema infantil de Campo Grande? Não vai. Então isso só vai através do quê? Através dessas obras permanentes é que nós estaremos resolvendo os problemas da saúde, educação e infraestrutura de Campo Grande. Obrigado, candidato do PSTU. Agora o candidato Alcides Bernal comenta a resposta. Campo Grande é um município superavitário. Campo Grande vive momentos de dificuldade na saúde pública, apesar de ter tido nos últimos 16 anos administradores médicos, o que é, lamentavelmente, uma vergonha. Nós temos dinheiro a rodo. No ano passado, a administração não conseguiu executar todo o dinheiro, deixou de executar 38 milhões de reais, dinheiro que seria suficiente para contratar centenas de médicos. E a saúde continua na base do dipirona e diclofenaco. Lamentavelmente, existem médicos que não atendem a nossa população como deveriam porque se sentem impunes. A impressão que dá é que existem maus profissionais que vivem a contar com a regalia do poderoso. Na nossa administração, essa situação não vai acontecer. Quem vai mandar
é a população e o servidor público. Muito obrigado ao candidato Alcides Bernal. O candidato Suel tem 1 minuto para a tréplica. Realmente, gente, nós tivemos aí 2 médicos, hoje o prefeito é médico, o presidente da Câmara é médico e a saúde está nessa esparrela toda que se encontra mesmo. Agora, como é que o engenheiro vai resolver o problema, ou seja, o problema da saúde de Campo Grande? Como é possível isso? Nós temos médico. Teve uma época, um período em que nós tínhamos o médico, o prefeito, 7 vereadores também, médico, e a saúde nossa continua esse caos todo também. Somente investindo o quê? Os 6% do PIB em saúde e educação, 6% do PIB em saúde e educação, vai cobrar que o governo federal também realmente invista esses 6% da saúde, ou seja, do PIB para a saúde, para que possamos resolver realmente o problema da saúde. E estatizando, gente, é somente isso aí. Queremos pegar a Santa Casa de volta e fazer e dizer por que tem esse caos também. Porque estão dizendo que querem entregar, porque você não faz mais tempo. Porque hoje a saúde ela tem que ser curativa, ela tem que dar lucro. E não pode ser lucro, ela tem que ser preventiva. Muito obrigado ao candidato Suel Ferrante. Vamos agora a mais um apoio cultural e no próximo bloco você acompanha as perguntas que jornalistas convidados farão aos 7 candidatos. RBV News e TV Imaculada juntos no primeiro debate online das eleições 2012.